Então, bem-vindo a todos vocês que estão entrando aí. Hoje nós vamos ler o K210. K210. K210, ele tem o seguinte título: Desmontagem de mercadorias, itens de origem. Eu vou apoiar aqui, vamos ver se o meu computador aguenta. Esse guia prático é pesado, ele dobra a tampa do meu computador. K210, desmontagem de mercadorias, item de origem. Então, só para vocês entenderem a natureza, né? Então, esse é um registro onde eu vou explicar para o governo que eu desmontei mercadorias, e aí eu tenho que explicar qual foi a peça, o produto que eu desmontei nesse K210. Então, quando ele coloca item de origem, o que é que você usou para fazer essa desmontagem? Qual foi a matéria-prima dessa desmontagem? Isso é o K210. Vou ler aqui o conceito para vocês. Vânia Menezes, é Vânia? Vânia Menezes, né, Vânia? Não tô enganado não, né? Confirma para mim se eu não errei. É Vânia Menezes, minha amiga lá do Coga Coga, lá da Santa Clara. Vamos lá para o conceito do K210? Este registro tem por objetivo escriturar a desmontagem de mercadorias de tipos 00, mercadoria para revenda, 01, matéria-prima, 02, embalagem, 03, produto em processo, 04, produto acabado, 05, subproduto e 10, outros insumos. O que é tipo do item? É aquele campo 7 lá do registro 0200. Quando a gente vai cadastrar o produto, na hora de cadastrar, fazemos o cadastro no registro 0200. No registro 0200, ele tem vários campos. O campo 7 eu tenho que identificar o tipo do item. A Cláudia Maria Goulart está dizendo assim, memória curta, kkkk. Memória curta, né, Cláudia? Ainda mais segunda-feira, né? Segunda-feira vamos devagar, professor. Não aperta muito na segunda-feira, não, né? Olha só. Então, o K210 ele serve para mostrar a desmontagem de mercadorias. Mercadorias que já estejam dentro do meu cadastro, dentro da minha empresa. Então pode ser produto e processo, pode ser embalagem, pode ser matéria-prima, pode ser produto para revenda, pode ser produto acabado, subproduto. Tudo bem? Pode ser tudo isso que eu vou desmontar. Continuando. No que se refere à saída do estoque do item de origem. A quantidade deve ser expressa obrigatoriamente na unidade de medida de controle de estoque constante no campo 6 do registro 0200. Unidade de inventário, tudo bem? Então, eu vou apresentar o item, né? Então, eu vou mostrar esse item de origem na unidade de medida que ele está cadastrado lá no 0200, tudo bem? Vamos ver os campos desse registro K210? O campo 2, data de início da ordem de serviço. Então, ele está imaginando que eu vou criar uma ordem de serviço para fazer a desmontagem. Campo 3, data final, data de conclusão da ordem de serviço. Depois no campo 4, código de identificação da ordem de serviço, ou seja, código de identificação da ordem de serviço é o número da ordem de serviço. E depois, código, que é o campo 5, né? Código do item de origem, campo 2. Estou desmontando um equipamento, um bem, uma peça. Vou desmontar esse equipamento, esse bem, essa peça tem que estar no meu cadastro. Tem que estar dentro da minha empresa. Estando dentro da minha empresa, eu cadastrei quando entrou ou quando eu fabriquei, se for um produto acabado, tá? Então, aqui ele está pedindo o código desse item. E depois, no campo 6, a quantidade de origem. Quantos itens, quantas peças, quantos produtos estão saindo para fazer essa desmontagem. Tudo bem? A quantidade desses itens que eu vou desmontar. Tá? Pode ser mais de um. Pode ser mais de um. Tudo bem? Então, K210, desmontagem de mercadorias, item de origem. Agora vocês pensem assim. Vamos pegar uma máquina de lavar? Pode ser? Pode ser que eu tenho lá na minha empresa, eu comercializo máquina de lavar, comercializo peças e tal. Então, eu vou pegar uma máquina de lavar para desmontar.
essa máquina aqui não está vendendo, está devagar, tal, estou precisando de peça, vou desmontar essa máquina de lavar e vou transformar todas essas peças da máquina de lavar em itens para eu vender ou itens para eu usar na manutenção. Tudo bem? Então aqui no K210 o que eu vou descrever? O que eu vou identificar? A máquina de lavar. Uma, duas, três, quantas máquinas de lavar eu for desmontar. Entendemos? Agora vamos para o próximo, que é o K215. K215, olha só. Desmontagem de mercadorias, itens de destino. Desmontagem de mercadoria, itens de destino. Deixa eu ver a pergunta do Paulo aqui. Paulo, vamos lá, Paulo. Eu fico fazendo assim, gente, porque o fundo claro da minha camisa, ele dificulta a leitura. Paulo está dizendo assim, consigo fazer uma desmontagem sem ordem de produção? Penso que sim, Paulo. Penso que você consegue, mas não basta eu só pensar, né? Vamos ver se tem algum indício aqui, alguma confirmação. Olha, gente, aproveitando essa pergunta do Paulo, né? Nós estamos estudando o guia prático, tá? É importante que vocês entendam bem como é que funciona guia prático. Paulo está me perguntando, então no layout do registro ele pede o número, a data inicial da ordem de produção, a data final da ordem de produção e o número da ordem de produção para o processo de desmontagem que eu vou fazer, ok? O Paulo está me perguntando, eu posso fazer sem a ordem de produção? Eu falei, eu acho que sim, mas vamos ver se a gente coloca um pouco mais de certeza nessa resposta. Então eu venho aqui no layout, ó. Vou tentar mostrar para vocês. Tá vendo o layout? Aqui no canto, ó. Espera aí. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o campo que fala a última coluna. Fala da obrigatoriedade deste campo dentro do registro. Então, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas olha só. Se vocês olharem aqui, ó, data inicial, deixa eu usar o dedo certo aqui, não fazer dedo feio. Data inicial, data final e número da ordem de produção. Se vocês olham lá na última coluna, vai estar escrito OC. Eu vou aproximar aqui para vocês conseguirem enxergar o OC. Tá vendo? Opa! Tem 3 linhas aí escrito OC. OC fala da obrigatoriedade de um registro. Quando o registro é obrigatório e quando não é. Quando tem a letra O, aquele campo dentro do registro ele é sempre obrigatório. Se você não preenche o campo, ele dá erro. Na hora de validar, ele dá erro. Quando tem a letra N, significa que aquele campo não é obrigatório, não é exigido. Quando tem OC, significa é uma obrigação condicionada. Significa assim, se existir aquela informação, você preenche. Se não existir aquela informação, você não preenche. Então, o que significa, Paulo e galera, quando tem OC? Significa que é um campo que se você não preencher, o validador não vai dar erro. Ele vai aceitar o SPED sem essa informação nesse campo. Entendemos? Entendeu, Paulo? Então a resposta é sim. Posso fazer um processo de desmontagem sem necessariamente abrir uma ordem de produção. Sem ordem de produção. Tranquilo? Espero ter esclarecido. Inclusive, no registro K210, eu vou ler aqui, a orientação de preenchimento de uma das linhas que pede a data da ordem de produção. Olha só. Campo 3, data final. Informar a data de conclusão de ordem de serviço. Informar a data de conclusão da ordem de serviço. Ficará em branco caso a ordem de serviço não seja concluída até a data do encerramento. Então é um campo que pode ficar em branco. Agora lá quando ele pede o número, vamos ver, código. Informar o código da ordem de produção, informar o código da ordem de serviço
caso exista. Então ele admite que pode ser que não exista a ordem de produção. Beleza? Vamos lá, próximo registro. K215, desmontagem de mercadorias, itens de destino. Então, no K210 eu falei assim, fisco, querido, amado fisco, eu vou desmontar uma máquina de lavar aqui, ok? Então no K210 eu falei qual máquina eu vou desmontar. No K215 eu vou apresentar para o fisco amado todas as peças resultantes da desmontagem da minha máquina de lavar, do meu automóvel, do meu torno, enfim, da máquina do que for que eu estiver desmontando. Entendemos? Então K210, o bem que vai ser desmontado. K215, as peças resultantes da desmontagem. Para o fisco entender aquelas peças, de onde elas surgiram no meu estoque. Surgiram daquela máquina que eu desmontei. Vou ler o conceito aqui, ó. K215, desmontagem de mercadoria, item de destino. Este registro tem o objetivo de escriturar a desmontagem. Olha só, Paulo, o que está escrito aqui. Olha só o que está escrito aqui, Paulo. Com ou sem ordem de serviço. Entre parênteses. Este registro tem o objetivo de escriturar a desmontagem, entre parênteses, com ou sem ordem de serviço, de mercadorias de tipos 00, 01, 02, 03, 04, 05 e 10. Mercadoria para revenda, matéria-prima, embalagem, produto em processo, produto acabado, subproduto e outros insumos. Continuando o conceito aqui. Este registro é obrigatório caso exista registro PAI, K210. Eu fiz um K210, tem que ter alguma peça, vai surgir alguma coisa ali. Se eu estou dizendo, olha, vou desmontar, pelo menos uma peça tem que aparecer aqui no K215. Então esse registro é obrigatório caso exista o registro PAI, K210, e o controle da desmontagem não for por ordem de serviço, Caso exista o registro PAI e o controle da desmontagem não for por ordem de serviço. Porque se for por ordem de serviço, ele vai entender que o processo pode ter não acabado ainda. Eu fiz o K210, mas não terminei a desmontagem. Então eu não teria ainda as peças no K215. Eu comecei a desmontagem no dia 30 de um determinado mês. Peguei a máquina para desmontar e lancei o registro. Mas demorei para desmontar, então o mês acabou, não tenho ainda nenhuma peça para fazer o K215. Mas ele está dizendo assim, se você fizer sem ordem de produção, a hora que fizer o K210 tem que ter o K215, tem que ter uma peça resultante ou várias peças resultantes deste processo de desmontagem. Vamos de novo. Esse registro é obrigatório caso exista o registro PAI, K210, e o controle da desmontagem não for por ordem de serviço. Nesse caso, a saída do estoque do item de origem e a entrada em estoque do item de destino tem que ocorrer no mesmo período de apuração. Foi o que eu falei, né? Se não tem ordem de serviço, você tem que lançar a origem e o destino no mesmo mês, dentro do mesmo mês. Olha só, quando o controle de desmontagem for por ordem de serviço, que é a ordem de produção, deverá existir o K215 até o encerramento da ordem de serviço, que poderá ocorrer em outro período de apuração. Então ele está falando assim, quando tem ordem de produção, aí pode não ter K215 no mesmo mês. Você vai lançar os K215 no mês que você concluir a ordem de produção. Entendeu? Detalhado, né, galera? Bem detalhado isso aqui. Aí, olha só, o K215, o layout. Vou ler o layout aqui para você. Ah, quem entrou aí? A Isa. Isa entrou. Valeu, Isa. Joy Tavares. Joyce Amaro. E a Isa, que é a Isabela. Vamos lá. O layout do K215. São só 2 campos para preencher. O código do item destino, código do item de destino, e a quantidade do item de destino. Então veja só, eu tenho que gerar um K215 para cada peça resultante da desmontagem. Então eu vou desmontar uma máquina de lavar. Eu vou fazer um K215 para o painel,
outro K215 para o botão, outro K215 para o motor, outro K215 para a carcaça, outro K215 para a tampa, outro K215 para os parafusos, tudo que resultar da desmontagem que eu vou comercializar depois ou vou utilizar no meu processo produtivo, eu vou mostrando. Então K210 é o sintético, K215 é o analítico. Aí no K215 eu vou detalhando tudo que surgiu desse processo de desmontagem. Boa tarde, professor, está me dizendo Serviconte Auditoria. Boa tarde, Serviconte, seja bem-vindo. Gente, entendemos processo de desmontagem K210 e K215. É importante esse registro aqui porque algumas empresas elas trabalham aí dentro dessa linha, né, de desmontar produtos e revender ou reaproveitar internamente. Então, quando eu tenho desmontagem, eu preciso fazer esses registros. Entrou mais uma galerinha aí, bem-vindo quem entrou, beleza? Tudo bem? K210, K215, K210 registro pai, K215 registro filho. Agora vamos para o K220. Antes de vamos para o K220, vamos molhar as palavras. Falando bastante, né? Boca seca. K220. Outras movimentações internas entre mercadorias. K220. Este registro tem o objetivo de informar a movimentação interna entre mercadorias dos tipos. Gente, o que eu já falei lá no K210, tá? Tipo 00, 01, 02, 03, 04, 05 e 10. Mercadoria para revenda, matéria-prima, embalagem, produto em processo, produto acabado, subproduto e outros insumos, ok? Então, tem o objetivo de informar a movimentação interna entre essas mercadorias, que não se enquadre nas movimentações internas já informadas nos demais tipos de registro, ou seja, que eu não tenha lançado em outro registro, né? No K230, K235. Aí ele dá um exemplo aqui, ó. Olha o exemplo. Reclassificação de um produto em outro código em função do cliente a que se destina. O contribuinte aponta a quantidade produzida de determinado produto, por exemplo, código 1. Este produto, quando destinado a determinado cliente, recebe uma outra codificação, código 2. Neste caso, há a necessidade de controle do estoque por cliente. Assim, o contribuinte deverá fazer um registro K220, dando saída no estoque do produto 1 e entrada no estoque do produto 2. Ou seja, eu fabriquei um item num determinado código, mas eu tenho um determinado cliente que ele fala assim, olha, eu quero comprar de você, mas eu preciso que você me mande o produto com código 2. Você tem que mandar nota para mim com código 2, que eu já quero dar entrada aqui com o meu código. Só que você não vende produto código 2, você fabrica produto código 1. Mas para atender esse cliente, você pode fazer isso. Você pega um item ou os itens que você vai vender para ele, e aí você transfere do código 1 para o código 2. Transfere como? Fazendo um registro K220. Aí o fisco vai entender que você está dando baixa em produtos do código 1, está dando entrada em produtos com o código 2. Isso é uma movimentação interna de códigos para atender a necessidade do bloco K. Entendemos? Entendemos isso? Vamos ver o layout aqui. Código de data de movimentação interna, código do item de origem, código do item de destino, quantidade movimentada do item de origem, quantidade movimentada do item de destino. Então aqui é onde a gente faz mudança de código interno. Então dá para fazer isso? Dá para fazer. Ele dá um outro exemplo aqui, ó. Exemplo 2. Reclassificação de um produto em função do controle de qualidade.
quando o produto não conforme não permanecerá com o mesmo código. Por exemplo, venda como produto com defeito ou subproduto. Consumo em outra fase da produção. Caso o produto não conforme, ou seja, produto que não está de acordo, produto não conforme tiver como destino o reprocessamento, onde o produto reprocessado permanecerá no mesmo código do produto a ser reprocessado, deverá ser escriturado no registro K260, tá? Que ele está dando um outro exemplo, tá? Onde a gente vai pensar aí num outro registro que é o K260, logo a gente chega lá no K260. Mas o que ele está dizendo é assim, ó, você fabricou um produto, fabricou num determinado código, né? Quando você fez a ordem de produção, fabricou num determinado código. Esse produto, quando passou pelo controle de qualidade, o controle de qualidade não aprovou. Falou, ó, não atende à especificação, mas não vamos perder não. Dá para vender como produto de segunda linha. Dá para vender lá no Brás. Então, como é que eu faço esse produto que eu fabriquei no código normal se transformar num produto com código de segunda linha? Eu vou fazer o K220, transferindo do código normal para o código do produto de segunda linha. Por quê? Eu fabriquei produto de segunda linha? Não fabrico produto de segunda linha, mas eu vendo. Então, como é que aparece um produto de segunda linha dentro da minha fábrica? Porque eu fiz uma movimentação de codificação, usando o registro K220. Tem uma pergunta aqui da Suenen. Vamos lá, Suenen, deixa eu ver o que você me pergunta. Posso reclassificar origens diferentes? Nacional versus importado? Não pode não. Quando você faz a movimentação, é que assim, também não está tão claro para mim a sua pergunta, tá? Mas assim, você tem um produto nacional e você vai reclassificar para importado. Eu entendo que isso não é possível, né? Não existe isso. Isso não é apenas uma questão de código, né? É uma questão de qualificação do produto. Eu não sei que situação é essa que você reclassificaria de nacional para importado. Não sei se você está pensando aí em FCI, está pensando naqueles 40%, mas ainda assim o nível do produto, né, ele pode ter um conteúdo de importação acima de 40%, ele não é considerado como importado. Você vai usar um código, um CST, né, que identifica que ele tem mais de 40%. Ok? Se ele tem menos de 40%, você vai usar um código que identifica que ele não atingiu aqueles 40%. Mas isso não seria motivo para alteração de código do produto. Tá? Agora, Suenen, vamos dizer que você tem separado no estoque produtos que durante... Aqui, quando você fabrica e ele era um produto que tinha mais de 40% de conteúdo de importação, e aí você fabricou, agregou mais matéria-prima nacional, ele passou a ser um produto com menos de 40%. Então teve um processo produtivo aí, é isso que faria mudar o código. Talvez isso poderia fazer como mudar o código, tá? Estou tentando imaginar o que está significando essa sua pergunta, tá, Suene? Não está tão claro para mim quando você fala em reclassificar origens diferentes, tá? O que você pode já ter no estoque, quando você compra o produto, você comprar e ter uma codificação para o nacional e uma descrição, e outra codificação para o importado, com outra descrição. Mas mudar o código eu acho estranho, né? Porque se ele é nacional, não é mudando o código que ele vai virar importado. E se ele é importado, ele é importado, não é mudando o código que ele vai virar nacional. Tudo bem? Galera, muito obrigado para vocês todos. Então, até amanhã. Quem entrou depois, quem está entrando agora, procura no IGTV. Essa live fica salva lá no IGTV. Valeu, galera! Boa segunda para vocês. Fiquem com Deus vocês todos. Gratidão vocês por estarem assistindo também. Até amanhã. Valeu!